Gente, esse aqui foi um pedido que vocês fizeram aqui nos comentários, pedindo para falar sobre hemangioma intestinal, que é um quadro raro, mas que algumas pessoas manifestam e querem saber mais sobre isso. Então vamos entender o que é esse hemangioma. Eu me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em São Paulo e Belo Horizonte. Se é a sua primeira vez aqui, lembre de se inscrever no canal e clica aqui no joinha, clica agora, vocês me ajudam a fazer mais vídeos para vocês. Antes da gente começar, queria só lembrar que eu tenho um curso que se chama Intestino Saudável e lá eu abordo a relação do intestino com o corpo como um todo, como que a saúde intestinal afeta a saúde geral. Te convido a conhecer. Gente, hemangioma, o que é? Seria uma formação, um acúmulo anormal de vasos de sangue. Isso pode acontecer em várias regiões do corpo. Talvez você já tenha visto algumas pessoas que têm umas manchas mais avermelhadas no rosto. Existe hemangioma, por exemplo, no fígado. Pode ter hemangioma em várias regiões, como também no intestino. Esse tipo de quadro é muito raro e normalmente vai se manifestar na criança ou no adulto jovem. Em alguma parte do intestino vai ter um acúmulo de vasos de sangue. Isso pode ser pequeno e pode ser maior. Qual que é a importância disso? A importância, gente, é que um hemangioma pode vir a ter sangramento. Por quê? Como eu falei, são vasos de sangue. São vários vasos de sangue agrupados ali e muitas vezes eles são superficiais. Então, com a passagem das fezes, com a movimentação intestinal, pode vir a lesar um desses vasos e começar um sangramento. Normalmente isso aí vai ser visto no exame de colonoscopia. A gente faz a colonoscopia e vai ver aquela região ali alterada, cheia de vasinhos. Normalmente, se a pessoa não tem sintoma, nunca teve sangramento, a gente nem precisa e nem deve abordar isso aí. Mas por que isso? Porque qual que seria o tratamento? Uma opção, né, dependendo do tamanho, seria fazer a cauterização daquele tecido ali. Só que, durante a cauterização, pode começar um quadro de sangramento. E esse sangramento pode ser de difícil controle. Se a pessoa nunca teve sangramento, é um hemangioma pequeno, a gente vai só observar, a gente vai colocar no laudo para saber que no futuro, se eventualmente tiver um sangramento, a gente já vai suspeitar daquilo ali. Agora me fala o seguinte, quando a pessoa está tendo um sangramento, como que a gente vai saber de onde está vindo? Se é de um hemangioma ou de alguma outra coisa? A gente precisa investigar. A maior parte das pessoas, quando tem sangramento, já pensa logo em quê? Em hemorroidas, né? Outra parte aí vai pensar em câncer, né? Mas a grande maioria das pessoas vai pensar nas hemorroidas. Qual que é o problema disso? Que às vezes a pessoa está tendo sangramentos repetidos, e isso pode estar vindo do intestino. Um hemangioma que está sangrando, ele pode sangrar bastante, inclusive causando anemia, choque e até a morte. E é por isso que eu falo, gente, sangramento anal nunca é normal, tem que ser avaliado. Né? Tem que ver se é hemorroida, beleza, é hemorroida, vão tratar a hemorroida se precisa de tratar. Vamos ver o intestino, se olhou, não tem hemorroida para justificar sangramento. Tem sangue na luz retal, que é naquela parte interna do intestino ali durante o exame de consultório. Então temos que investigar isso aí. Aí a investigação vai ser como? Inicialmente com a colonoscopia. Aí nós vamos ver todo o intestino. Só que em algumas situações essas malformações vasculares vão estar no intestino delgado. Aí já fica mais difícil de a gente investigar. Porque a colonoscopia entra numa parte do intestino delgado, mas não consegue subir muito, porque ele é muito móvel. E o intestino delgado, a gente só vai chegar nele depois de passar todo o intestino grosso. Então é uma região difícil de avaliar na colonoscopia, a gente consegue ver só a parte final. Então a gente precisa de algum estudo para avaliar o intestino delgado. E a gente tem algumas opções. Entre elas, nós temos aquele estudo de cápsula endoscópica, que a pessoa engole uma cápsula, ela vai passando pelo intestino, tirando fotos ali, que depois a gente pode ver alguma região alterada. A gente também tem um exame que se chama enteroscopia, que seria praticamente igual à colonoscopia, só que a gente vai subir mais no intestino delgado com um tipo de aparelho especial e pode ser feito também através da endoscopia, chegando no intestino delgado e vendo ali também. Cada exame tem as suas indicações. Agora, o hemangioma intestinal é um tumor benigno, é um quadro benigno, não vira câncer, não aumenta o risco de câncer, mas é uma lesão potencialmente perigosa se começar a sangrar. Então, se tiver começado a sangrar, qual que vai ser o tratamento? Aí a gente vai ver de acordo com o tamanho. Como eu falei, a gente faz a colonoscopia e vai ver o intestino. Achou a região ali que está tendo sangramento? Aí nós vamos tratar. A gente pode fazer esse tratamento por cauterização. Normalmente a gente vai usar o plasma de argônio, vai cauterizar aquela região ali e observar se não teve mais sangramentos. Só que dependendo do tamanho, dependendo da quantidade de vasos ali, isso pode ser perigoso. Aí nesses casos a gente pode precisar de outros tipos de abordagem, até com retirada de um segmento do intestino para resolver isso. Fora isso, pela colonoscopia, uma outra opção que a gente tem é o uso de clips,
clipes hemostáticos. São clipes que vão fechar ali, prendendo a mucosa, fechando vasos de sangue. Isso também vai ser para quadros menores ou quando está tendo um sangramento ativo, que a gente coloca ali para parar o sangramento, podendo ser inclusive uma ponte para a cirurgia, para estabilizar o paciente, para depois fazer um procedimento cirúrgico. Paciente que estiver chocado, né, gente? Choque seria o quê? Quando a pressão arterial cai muito e não está sendo suficiente para perfundir os tecidos. Isso porque perdeu muito volume de sangue. Nesses quadros, pode-se precisar de cirurgias de urgência. Existem outros exames que podem ajudar a gente a entender também de onde está sangrando. Um desses exames é a cintilografia. A cintilografia, através do uso de marcadores, a gente pode perceber onde que está tendo sangramento. Mas para se perceber, tem que estar tendo um sangramento ativo. Fora isso, um outro exame que pode ajudar, também na presença de sangramento ativo, seria a arteriografia, que vai se injetar um contraste na artéria e ver onde que ele está extravasando para o intestino. Isso pode ajudar a guiar a gente para saber qual o segmento que a gente precisa operar do intestino. Quando a gente faz uma cirurgia de intestino, nós estamos vendo o intestino por fora. Como que a gente vai saber exatamente o lugar que está sangrando? Porque às vezes o sangue entra ali, ele espalha. A gente não consegue ver através do intestino, então muitas vezes é difícil de se saber. E aí, dependendo do caso, a gente pode precisar retirar segmentos grandes de intestino, ou às vezes abrir o intestino para ver durante a cirurgia onde pode estar sangrando, ou fazer uma colonoscopia durante a cirurgia. Tudo isso tem que ser visto caso a caso. Tem casos que são mais fáceis e casos mais difíceis. Fora isso, gente, a pessoa que tem um hemangioma, uma telangiectasia no intestino, pode ter mais de uma. Como que vai saber qual que está sangrando? Muitas vezes precisa até de retiradas maiores de segmentos. Quando a gente já identificou um lugar do intestino que tem ali uma lesão, ou que tem um sangramento, ou que tem alguma coisa que a gente precisa operar, o que a gente pode fazer para achar esse segmento durante a cirurgia? No caso de cirurgias eletivas, que a gente consegue fazer uma colonoscopia antes, a gente deve fazer o quê? Uma tatuagem do intestino. Não é aquela tatuagem de pele, não. A gente vai injetar ali um corante que vai permitir que a gente enxergue aquele segmento por fora. Então a gente sabe exatamente onde tem uma lesão. Isso a gente faz muito na cirurgia de câncer de intestino, mas pode ser feito nessa cirurgia, né? Na cirurgia que a pessoa tem um hemangioma, para a gente achar o segmento que a gente precisa operar. Recapitulando então, hemangioma é uma lesão benigna do intestino formada pelo acúmulo anormal de vasos de sangue e que tem potencial para sangrar e eventualmente sangrar muito, podendo levar a quadros de choque e até de morte. O tratamento vai depender de cada quadro. Pessoas que não têm sangramento podem ser só acompanhadas, dependendo do caso, e algumas pessoas a gente vai indicar algum tratamento que pode ser por colonoscopia e pode ser um tratamento cirúrgico. Nos casos de quadros muito graves, quadros agudos de sangramentos volumosos, a gente pode precisar de operar de urgência e isso dificulta a gente localizar o segmento. Então quem pediu isso aí, espero que tenha ajudado, né? Falar de um quadro que é mais raro é importante também. Eu tento sempre ler os comentários de vocês para pegar sugestões de tema de vídeo. Infelizmente eu não consigo nem ler todos, nem responder a todos, muito menos fazer vídeos para todos. Se você se interessa por saúde intestinal, então conheça meu curso que se chama Intestino Saudável. O link está na descrição. Se fizer inscrição e não gostar, pode devolver em até uma semana, mas tenho certeza que vocês vão gostar. Acesse lá meu Instagram, lá eu tenho feito caixinhas de perguntas, que eu respondo as perguntas de vocês nos stories. Agora eu estou também com o TikTok. Lá no TikTok eu tenho feito vídeos curtinhos explicando quadros de forma bem direta. E acessa meu site. Toda semana eu posto conteúdo de qualidade para vocês. Acessa lá que vocês vão gostar muito. Grande abraço e até a próxima.